Existe uma linha muito fina entre o gênio e o louco, e em Blue Lock, nenhum personagem caminha tão bem dentro dessa linha quanto Shidou. Muitos dizem que ele é completamente insano, mas e se eu te dissesse que essa sua loucura é justamente o maior motivo pelo qual ele é um dos jogadores mais perigosos do mundo dentro da área? Hoje, você vai entender como o Shidou transformou o caos em uma arma, e por que essa filosofia pode ser mais assustadora do que o ego do Izagi ou até mesmo o talento do Rin. Quem que vai me parar? Essa bola no meu pé tocar. Então pode ir. Vocês não servem pra minha diversão. Que acabou, porque você tá com medo. Faz a fila e vem por isso aumenta meu Deus. O que torna ele diferente não é apenas ele ser louco, mas sim o propósito que ele dá pra essa sua loucura. Psicologicamente, Shidou é um personagem que vive em busca de estímulos. Ele sempre busca o extremo. Ele sente prazer quando está no limite, quando desafia o impossível e quando transforma uma situação caótica em um momento genial. A gente vê isso nos seus grandes momentos em jogos. Enquanto a maioria dos jogadores em campo buscam tentar controlar suas emoções dentro da partida, Shidou faz exatamente o caminho contrário. Ele busca emoções como combustível. Ele as usa como combustível no jogo. O caos não domina o Shidou, ele domina o caos. A maioria dos jogadores perde a racionalidade quando a pressão do jogo aumenta. O Shidou parece que ele fica melhor, porque quando a partida se torna imprevisível, quando a defesa se desorganiza e quando ninguém sabe exatamente o que fazer, ele enxerga possibilidades que os outros não enxergam, que enxergam apenas confusão. E é por isso que muitos dos seus gols acontecem em posições absurdas e de jeitos absurdos. Por quê? Porque o Shidou, ele não espera um cenário perfeito, ele cria o seu próprio cenário. A sua insanidade vira criatividade. Por quê? Porque o Shidou, ele não segue padrões. Enquanto a maioria dos atacantes pensa, qual que é a melhor forma de finalizar? Qual a melhor forma de fazer o gol? Shidou pensa, como que eu posso marcar daqui? Essa mentalidade faz com que ele tente fazer jogadas até mesmo que parecem ser impossíveis, como nós vimos o seu gol de bicicleta, voleios acrobáticos, finalizações sem ângulo e movimentações que ninguém espera de um atacante. E o que parece insanidade para a grande maioria, na verdade é o Shidou demonstrando sua criatividade sem limitações nenhuma. Por isso que ele consegue surpreender até os jogadores extremamente inteligentes como Izagi Oichi, se tornando imprevisível e até mesmo um coringa dentro de campo. Por quê? Porque ele transforma toda a impulsividade que ele tem em instinto. Normalmente, agir por impulso é um grande defeito em campo, principalmente no futebol de alto nível, porque isso pode significar uma perda de concentração, perder a bola, perder o timing certo. Mas o Shidou treinou tanto seus fundamentos que seus impulsos passaram a produzir boas decisões. Ele não calcula cada movimento que ele vai fazer como o Izagi faz. Na verdade, ele faz o oposto. O seu corpo responde antes da sua mente. É parecido com o conceito do estado de fluxo, ou flow, na psicologia, quando alguém está tão imerso em uma atividade que age quase automaticamente com a maior eficiência possível. O Shidou, ele vive muito próximo desse estado todo o tempo de jogo. Por quê? Porque o Shidou aceita o risco. A maioria dos jogadores evita errar. O Shidou não. Ele entende que uma jogada impossível pode falhar 9 vezes, mas a 10ª, ele pode decidir a Copa do Mundo. Essa ausência de medo amplia enormemente o repertório de Shidou. Enquanto outros são limitados pelo receio do fracasso, o medo de errar, Shidou continua experimentando. E a gente vê isso na sua parceria com Sai. Quando Itoshi Sai joga ao lado de Shidou, ele não tenta consertar a insanidade dele. Na verdade, ele faz o oposto. Ele potencializa. O Sai entende que o Shidou não precisa de passes seguros demais. Ele precisa de bolas que alimentem os seus instintos. Ele precisa de passes funcionais. E é por isso que essa dupla, ela funciona tão bem. Porque o Sai cria oportunidades que quase ninguém enxergaria. E o Shidou transforma essas possibilidades que pareciam impossíveis em gols que quase ninguém conseguiria marcar. Então a melhor análise que a gente tem do Shidou é essa. O aspecto mais interessante é que ele representa um conceito muito estudado na psicologia, a interação da sua própria sombra, uma ideia desenvolvida por Carl Gustav Jung. Segundo Jung, todos nós possuímos impulsos intensos, agressividade, desejos e emoções que podem ser destrutivos se forem reprimidos ou vividos sem controle. Mas o Shidou, ele não reprime essa energia, mas ele também não a desperdiça. Ele canaliza toda essa intensidade para um único lugar, o futebol. E em vez de deixar a sua impulsividade destruir sua vida, ele a transforma em criatividade. A agressividade competitiva e a vontade de vencer, com a capacidade de decidir jogos. Por isso, sua insanidade
insanidade não é simplesmente falta de controle ou somente agir por impulso, é a força bruta que encontrou uma direção. E qual que é a grande mensagem que o Shidou nos dá? No fim, o Shidou ele nos mostra que o problema nunca foi possuir um lado caótico. O verdadeiro desafio é encontrar um propósito para ele. Quando a intensidade é guiada por um objetivo, ela deixa de ser destruição e se torna criação. E é por isso que Shidou, ele não é apenas um jogador imprevisível. Ele é a prova de que quando alguém aprende a direcionar sua própria loucura, ela pode transformar o caos em uma das maiores armas dentro de campo. Muito obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like. E agora responde essa pergunta: qual o seu personagem favorito de Blue Lock e qual a melhor mensagem que a obra passa? Deixe aí nos comentários, eu vou querer muito saber a sua opinião. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Olha só, tá aparecendo aqui agora um vídeo sobre Blue Lock. Eu tenho vários nessa coleção falando sobre vários personagens diferentes de Blue Lock. Se você quiser dar uma olhada em alguns deles, pode ficar à vontade. Esse próximo aí fala sobre o Izag, porque quase ninguém consegue jogar ao lado dele. Muito obrigado e até o próximo vídeo.